Olá pessoal, então vamos para mais uma aula de correção de provas. Hoje nós vamos pegar a prova da Polícia Civil, um concurso que aconteceu em São Paulo. Ela foi elaborada pela VUNESP e aconteceu em 2014. Nós temos aqui uma prova com 10 questões e a primeira questão foi a questão número 71. Segundo a lógica aristotélica, as proposições têm como uma de suas propriedades básicas poderem ser verdadeiras ou falsas, isto é, terem um valor de verdade. Assim sendo, a oração "a Terra é um planeta do sistema solar", por exemplo, é uma proposição verdadeira, e a oração "o Sol gira em torno da Terra", por sua vez, é uma proposição comprovadamente falsa. Mas nem todas as orações são proposições, pois algumas orações não podem ser consideradas nem verdadeiras e nem falsas, como é o caso da oração. Então a proposição ela é aquela que a gente pode dizer é verdade ou é falso, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então vejam aqui, ó, o trigo é um cereal cultivável de cuja farinha se produz pão. Será que eu posso dizer que isso aqui é verdadeiro ou falso? Claro, então isso aqui realmente é uma proposição. Já a letra B, metais são elementos que não transmitem eletricidade. Realmente, ele está afirmando aqui que metais são elementos que não transmitem eletricidade. Logo eu posso dizer isso aqui é verdadeiro ou é falso, né? A gente sabe que os metais são bons condutores de eletricidade, então eu sei que isso aqui é verdadeiro. Mas poderia ser falso? Ok, então é uma proposição. Rogais aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Então nessa alternativa C, vejam aqui que isso aqui é uma sentença imperativa, aqui ó, tá dando uma ordem, rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Não há condições de dizer aqui que é verdadeiro ou falso, ok? Então, nesse caso, a resposta é a letra C, né? Na letra D diz assim, o continente euroasiático é o maior continente do planeta. Posso tranquilamente dizer se é verdadeiro ou falso. Ursos polares são répteis ovíparos que vivem nos trópicos. Também posso dizer que é verdadeiro ou falso, tá? Então, letra C é a única que é uma sentença imperativa, ou seja, não é uma proposição. Questão 72. Um dos princípios fundamentais da lógica é o da contradição. Segundo esse princípio, nenhuma proposição pode ser simultaneamente verdadeira e falsa sob o mesmo aspecto. Uma das razões da importância desse princípio é que ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Assim sendo, o princípio da não contradição. E quando é que existe contradição? É quando nós temos uma proposição verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Vejamos aqui, ó. Vamos dar um exemplo. As duas proposições A é B. Então eu estou informando que A é B. E aqui eu estou dizendo e A não é B. Vejam que uma contradiz a outra. São exatamente situações que excludentes. Eu não posso afirmar que A é B e dizer que A não é B, né? Então isso aqui é uma contradição. Então, na realidade, na alternativa A diz, fornece pouco auxílio lógico para investigar a legitimidade de descrições. Não é verdadeiro, né, gente? Nós estamos aqui com um texto que afirma exatamente o contrário, né? Um dos princípios fundamentais da lógica é o da não contradição. Então ela não pode fornecer pouco auxílio. Na letra B, permite conciliar descrições contraditórias entre si e relativizar conclusões. Na realidade, ele não vai ser relativizado conclusões, né? Porque o enunciado afirma que não tem risco de se chegar a conclusões contraditórias. Por isso que eu não vou relativizar conclusões. Na letra C diz assim, exibe propriedades lógicas inapropriadas para produzir inferências válidas. Vejam, não tem cabimento dizer que exibe propriedades lógicas inapropriadas, não. Ao contrário, ele diz que uma das razões importantes desse princípio é que ele permite realizar essas inferências, né, e confrontar descrições. Vejam que na letra D está exatamente falando o que o texto está comentando. Oferece suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre descrições. Então, exatamente essa questão aqui é a alternativa D. Não precisamos nem ler a letra E, mas vamos lá. Propicia a produção de argumentos inválidos e mutuamente contraditórios. Ao contrário, então nós não podemos dizer que a gente vai propiciar a produção de argumentos inválidos e contraditórios, né? E mutuamente contraditórios. Exatamente o contrário. Muito bem.
Questão 73. Um argumento é considerado válido quando sua conclusão se segue logicamente das premissas, mas um argumento pode ser logicamente válido e mesmo assim dar origem a uma conclusão comprovadamente falsa. Isto ocorre por quê? Então nós podemos dizer que argumento válido, nós temos três situações aqui. Para conhecer quais são as possibilidades de argumento válido, vamos dar uma olhada nessa tabelinha aqui. Vejam só, nós temos aqui premissas e conclusões, né? As nossas premissas e as nossas conclusões aqui. Observem que no caso de a gente ter aqui, uma premissas verdadeiras, eu posso ter uma conclusão verdadeira. No caso da conjunção, veja, verdadeiro e verdadeiro, eu teria verdadeiro. Observem que a gente pode também ter premissas falsas, obter uma conclusão verdadeira. Premissas falsas, obter uma conclusão verdadeira. Na condicional eu tenho aqui premissas falsas, né? Premissa P e a premissa Q são falsas, e obter uma conclusão verdadeira. Observem também que eu posso ter premissas falsas e obter uma conclusão falsa. Observem que aqui P e Q são falsos, mas aqui no ou, né, na disjunção, nós temos aqui também falso. Então, no enunciado, uma conclusão é comprovadamente falsa, que nesse caso aqui a conclusão comprovadamente falsa, quando as premissas forem falsas, né? Então, é quando pelo menos uma premissa do argumento é falsa, tá? Então, é exatamente a letra E a resposta dessa questão. Questão 74. As proposições que compõem as premissas e a conclusão dos silogismos podem ser 1. Universais ou particulares e 2. Afirmativas ou negativas. Considerando essas possibilidades, é correto afirmar que a proposição... Vamos lá, nós temos aqui várias proposições e a gente vai entender então um resumo aqui do que é cada uma das formas. Então nós temos aqui universais ou particulares. Universais é quando o predicado irá se referir a um conjunto total, ou seja, nós estamos falando do todo aqui. Exemplo, todos os cidadãos de Belo Horizonte são ricos. Nós estamos então incorporando todos os cidadãos. Então nós vamos simbolizar essa afirmativa como todo S é P, né? Agora, quando a gente está falando de uma conclusão particular, aí não, né, gente? Aí nós temos o algum aparecendo, quando o predicado se refere a apenas uma parte desse conjunto. Ele é particular, ou é algum, ou é um, né? Exemplo, alguns cidadãos de Belo Horizonte são ricos, uma parte desse todo aqui, né? Podemos simbolizar essa afirmativa como algum S é P. No caso de uma conclusão ser negativa, ocorre então uma negação dessa frase. Exemplo aqui, nenhum cidadão de Belo Horizonte é rico. Observe que nós estamos mostrando aqui uma proposição universal, porque incorpora toda a população de Belo Horizonte, mas também ela é negativa, porque essa palavra nenhum traz a ideia da negação. Nós vamos poder simbolizar essa afirmação, nenhum S é P. E finalmente as afirmativas onde não vai existir negação na frase. Por exemplo, todos os cidadãos de Belo Horizonte são ricos. Tá? Não existe um não aqui, um nenhum. Tá? Então na letra A, nenhum ser humano é imortal. Observem que essa alternativa aqui, ela é exatamente universal e negativa, porque ela coloca todo mundo no mesmo grupo. E essa palavra nenhum significa uma negação. Né? Ok, então essa seria a resposta certa. Mas vamos analisar as outras. Alternativa B. Todos os seres humanos vivos são organismos, é particular e negativa. Observe quando a gente coloca a palavra todos, ela é uma universal. E quando a gente coloca não, ela transforma-se numa negativa. Então esse U é de universal e negativa. Aqui nós temos a palavra algum. Então algum é uma particular, né? Algum ser vivo é mortal. É universal e afirmativa? Sim, ela é afirmativa porque aparece o verbo ser aqui, né? É mortal. Na letra D, Sócrates é mortal. Novamente, afirmativa, né? Aparece o é aqui. Sócrates é mortal, nós estamos falando que somente o Sócrates é mortal. Então é uma particular. E na letra E, nenhum organismo é mortal. Então, novamente, o nenhum aqui tem que ser universal e negativa. Logo, a resposta é a letra A. Nenhum ser humano é imortal, vai ser exatamente universal e negativa. Questão 75. Os silogismos são formas lógicas compostas por premissas e uma conclusão que se segue a elas. Um exemplo de silogismo válido é:
Então, para ser silogismo categórico, nós precisamos de 4 características básicas aqui. Então, a gente precisa decorar, memorizar essas 4 características. Primeiro, temos que ter 3 proposições com uma conclusão e 2 premissas. Isso aqui é fundamental. A segunda característica, nós temos que ter 3 termos, o maior, o médio e o menor. No caso da terceira característica, cada um dos termos aparece 2 vezes. Isso aqui é fundamental. E na quarta, cada um dos termos aparece uma única vez em cada proposição. Então vamos entender aqui as alternativas. Observem que na letra A nós temos Curitiba é capital do estado, São Paulo é capital do estado, Belém é capital do estado. Observe que o termo capital do estado apareceu 3 vezes. Então, obviamente aqui não é um silogismo categórico. Na letra B, alguns gatos não têm pelo, todos os gatos são mamíferos e alguns mamíferos não têm pelo. Observe então que nós temos aqui, ó, gatos aparecem 2 vezes. Né? O termo pelos aparece 2 vezes e o termo mamífero aparece 2 vezes. Então já sei que a resposta é a letra B. Mas vamos analisar as outras alternativas aqui. Ó. Na letra C, todas as aves têm pernas, os mamíferos têm pernas, logo todas as mesas têm pernas. Observem que a palavra pernas aqui, ó, aparece aqui e aparece aqui também. Então, novamente, o termo pernas apareceu 3 vezes. E a gente sabe, né, gente, que nós não podemos ter um termo aparecendo 3 vezes. Cada termo deve aparecer 2 vezes. Na letra D, antes de ontem choveu, ontem também choveu, logo amanhã certamente choverá. Vejam que a palavra choveu aparece 3 vezes aqui, aqui e aqui. Então, obviamente, aqui também não é um silogismo categórico. E na letra E, todas as plantas são verdes, todas as árvores são plantas e todas as árvores são mortais. Observem que aqui a gente tem plantas aparecendo 2 vezes, árvores aparecendo 2 vezes. Mas nós temos um termo aqui, que é o termo verde, e outro termo mortal aqui, que simplesmente está desconexo. Ou seja, nós temos aqui 4 termos diferentes. Plantas, verdes, árvores e mortais. E nós precisamos ter 3 termos diferentes, ok? Então, nesse caso aqui, a alternativa B é a única que aparece, então, onde nós temos 3 proposições com 2 premissas e uma conclusão, onde nós temos 3 termos diferentes, onde nós temos também cada um desses termos aparecendo 2 vezes aqui, que é essa principal das características, né, gente? Questão 76. Considerando a premissa maior, nenhum inseto tem coluna vertebral, e a premissa menor, todas as moscas são insetos, a conclusão correta do silogismo válido é... Então vamos aqui agora pegar as 8 regrinhas do nosso silogismo, tá? O silogismo precisa ter 3 termos, maior, menor e médio. Outra regrinha diz o seguinte: de 2 premissas negativas nada resulta. A terceira, de 2 premissas particulares nada resulta. O termo médio nunca entra na conclusão. Essa aqui, gente, é muito importante, tá? Vou deixar aqui marcado, depois vocês vão entender. O termo médio deve ser pelo menos uma vez universal. Nenhum termo pode ser universal na conclusão sem ser universal nas premissas. E de 2 premissas afirmativas não se conclui uma negativa. E a conclusão segue sempre premissa mais fraca, particular negativa. Então vamos entender essa ideia aqui, gente, que ela é fundamental para resolver um monte de questões. O termo médio nunca entra na conclusão. Como é que a gente vai identificar o termo médio, gente? O termo médio ele sempre vai aparecer nas 2 premissas, mas ele nunca vai aparecer na conclusão. Então observem aqui, a palavra inseto aparece na primeira premissa, ó, nenhum inseto tem coluna vertebral. E aqui, ó, todas as moscas são insetos, aparece de novo aqui. Então eu já sei que inseto é o meu termo médio. E ele não pode aparecer aqui na conclusão. Então nós temos aqui 5 conclusões. Aquela que aparece inseto é porque não pode ser conclusão dessas premissas aqui. Observe que na letra A tem inseto, na letra B também, na letra C não tem inseto, ó. A letra D, alguns insetos têm coluna vertebral, então inseto aqui também aparece. E na letra E também.
Obviamente só sobra o quê? Alternativa C. Né? Não precisamos nem pensar muito. Questão 77. Considere as seguintes premissas. Todos os generais são oficiais do Exército, todos os oficiais do Exército são militares, e para obter um silogismo válido, a conclusão que logicamente se segue de tais premissas é, novamente, vamos usar a mesma regra da questão anterior. Nós precisamos de uma conclusão, né, gente? Uma conclusão deve seguir a regra do termo médio. Ele precisa estar presente em duas premissas, mas não pode aparecer na conclusão. E o termo médio é aquele que aparece duas vezes, né, gente? Ou seja, oficiais do Exército aparece aqui e aqui. Então, esse vai ser o termo médio e jamais ele deve aparecer na conclusão. Então, observem aqui, ó, gente. Alguns oficiais do Exército, letra A, não pode ser conclusão. Nenhum general oficial do Exército, também não pode ser conclusão. Alguns militares não são oficiais do Exército, também não. Todos os militares são oficiais do Exército, também não. Só sobra esse aqui, ó. Todos os generais são militares. Então, letra E, né? Porque oficiais do Exército aqui não pode aparecer na conclusão. Questão 78. A implicação é um tipo de relação condicional que pode ocorrer entre duas proposições e desempenha um papel importante nas inferências em geral. Essa relação é adequadamente descrita por meio da expressão. Bem, gente, quem estuda raciocínio lógico sabe muito bem a tabela verdade e conhece o que é uma implicação. Então essa é uma questão extremamente simples, porque a implicação ela tem esse símbolozinho aqui, né, gente? Ela é o C então e ela tem essa flechinha, a gente usa para representar a flechinha. Então, dessas alternativas, qual seria aquela que tem o C então? Só pode ser a alternativa D, né? Vejam que isto ou aquilo é uma disjunção. Isto e aquilo é uma conjunção. Não isto ou não aquilo, nós temos aqui uma negação e uma disjunção. E se isto, então aquilo, aqui sim nós temos a famosa condicional. E nem isso e nem aquilo, nós temos aqui uma negação também, mais uma conjunção que é exatamente representada pela letrinha E aqui, tá? Sempre que aparecer o E é uma conjunção, quando aparecer o OU é uma disjunção. E o C então é a nossa condicional. Logo a resposta aqui é a letra D, também é uma questãozinha muito simples. Questão 79. Detectar narrativas mentirosas é uma tarefa cognitiva muito árdua que envolve o raciocínio lógico e informação sobre os acontecimentos em questão. Mas quando se tem informações limitadas sobre os acontecimentos, o raciocínio lógico desempenha um papel importante para a detecção de narrativas mentirosas. Isso ocorre por quê? Bom, essa questão também é uma questão que apenas lendo o texto a gente já pode deduzir qual seria a resposta correta. Na letra A diz o seguinte, ó, os acontecimentos aparecem em sua sequência temporal ao observador atento. Observem que nós nunca falamos sobre sequência temporal para determinar se uma conclusão é verdadeira ou se ela é falsa. Não há necessidade de aparecer o tempo ali. Né? Nós precisamos ter premissas verdadeiras, falsas, para poder chegar a uma conclusão verdadeira ou falsa. Né? Então observem aqui que na realidade não há necessidade de ter aqui uma sequência temporal. Então essa alternativa A está inválida. O uso do raciocínio lógico permite frequentemente detectar inconsistências. Exatamente isso. Nós vamos então entender que com o raciocínio lógico sendo aplicado, nós podemos então detectar narrativas mentirosas. É o que o texto está falando aqui. Na letra C, o raciocínio lógico em nada contribui para reconhecer narrativas mentirosas. Exatamente o contrário do que o texto está falando, né, gente? Então essa alternativa C é assim, ó, uma aberração. A detecção de narrativas mentirosas é uma tarefa cognitiva muito fácil. Gente, não é fácil porque senão não seria raciocínio lógico, né, gente? E na letra E, a falsidade da narrativa é sempre evidente sem necessidade de raciocinar. Novamente, nós estamos falando aqui do raciocínio lógico. Como é que a gente não vai raciocinar, né, gente? Então, essa também é extremamente errada. Só sobra a alternativa B, uma questão bem simples. Questão 80. 3 amigas, Cláudia, Luísa e Ângela, gostam de ler livros, jornais e revistas. Não necessariamente nessa ordem. E cada uma delas aprecia apenas um desses tipos de leitura. Uma delas tem 20 anos, a outra tem 30
e a outra tem 40. Sabendo que Cláudia tem 20 anos, que Ângela gosta de ler revistas e que Luísa não tem 30 anos e não gosta de ler jornais, assinale a alternativa correta. Bem, então vamos montar uma tabelinha aqui para facilitar bastante a vida da gente. E nós temos 3 pessoas aqui, 3 amigas, a Cláudia, a Luísa e a Ângela. Então nós temos aqui dados de idade, né? E cada uma delas aprecia apenas um desses tipos de leitura. E as idades são diferentes, são 3 idades diferentes, 20, 30 e 40 anos. Beleza, então o que a gente tem aqui de dados? Ó, uma delas tem 20 anos. Quem é que tem 20 anos, gente? Vejam aqui esse dado, ó, sabendo que a Cláudia tem 20 anos, ok, então já vamos colocar aqui, a idade da Cláudia é 20. E que Ângela gosta de ler revistas. Então a gente já pode dizer que a Ângela gosta de ler revista. Está aqui na tabela já mostrando a leitura da Ângela. Outra informação é que a Luísa não tem 30 anos. Observe que nós temos 20, 30 ou 40. Se a Luísa não tem 30 anos, quem tem 30 anos aqui só pode ser a Ângela. Então a Luísa vai ter 40, né? Outra informação que é preciosa aqui é que além de não ter 30 anos, a Luísa não gosta de ler jornal. Então, se a Luísa não gosta de ler jornal, quem gosta de ler jornal é a Cláudia. Então, no caso da Luísa, só sobra a leitura de livros. Beleza, agora a gente vai interpretar aqui qual é a alternativa correta. Luísa tem 40 anos? Vamos procurar aqui. Ah, realmente, a Luísa tem 40 anos. Cláudia gosta de ler jornais? Sim, a Cláudia gosta de ler jornais. Então, nem preciso ir adiante, nós já temos aqui a alternativa A como a correta. As outras vai ter algum erro ou os 2 erros aqui, podem conferir. Ok, gente, então nós acabamos de corrigir a prova de raciocínio lógico, são 10 questões, uma prova que a VUNESP aplicou em 2014. Essa prova era direcionada para escrivão da Polícia Civil, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, grande abraço e até a próxima aula.